A música apela à interioridade. As igrejas históricas de Santarém recuperaram o seu património organístico. Uma feliz ideia. Para falar sobre este património e a recuperação destes órgãos, tenho comigo o padre Joaquim Ganhão, pároco da Sé de Santarém. Pároco da Sé de Santarém, Joaquim Ganhão, muito obrigado pela sua presença. Isto foi mesmo uma feliz ideia. Foi uma feliz ideia e partiu de uma congregação de esforços muito grande entre a Câmara Municipal de Santarém, a Diocese de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia. Sendo as duas últimas, a Diocese e a Santa Casa, as proprietárias dos 6 órgãos históricos da cidade de Santarém, que na maior parte dos casos estavam completamente degradados. 3 deles ainda tocavam, mas a necessitar de uma intervenção de fundo. Submetemos uma candidatura ao POC, na altura, que foi aprovada. Entretanto, constituiu-se uma comissão técnica de acompanhamento, lançaram-se os concursos e o organeiro Dinarte Machado ganhou esse concurso e restaurou 5 dos órgãos, ou 4 dos órgãos históricos, talvez os mais importantes, os órgãos portugueses, seguramente, e o Nuno Rigou os outros 2, que é o caso do órgão da Sé, que é um bishope do século XIX, e o órgão que hoje está na igreja de do convento de Nossa Senhora de Jesus do Sítio. Conseguimos um apoio de 80% do POC e as paróquias, cada paróquia proprietária do instrumento garantiu o resto, bem como a Santa Casa da Misericórdia. Como é que foi possível chegar a este estado de degradação? Com razão, o órgão é considerado o rei dos instrumentos na tradição latina. Com a degradação da prática da música e do canto litúrgico, também os órgãos se foram degradando. Por outro lado, também a falta de investimento na formação técnica de organistas, etc., também conduziu a isso. Felizmente que tem havido nos últimos anos uma preocupação grande, não apenas de recuperar esses instrumentos pela recuperação, que já de si era meritório, mas sobretudo por retomarmos o entendimento mais profundo e mais sério da importância deles na liturgia, porque foi para isso que eles nasceram, foi para servir o culto divino. Mas estes órgãos também servem também o outro tipo de atividades? Há concertos nessas igrejas? É evidente que os concertos são importantes. Tem havido uma política de promoção de concertos e neste momento temos o ciclo de órgão que já vai na 3ª edição. Este ano não sei se a crise está a impedir que ele avance novamente, mas aguardamos a todo momento que saia o programa do ciclo de órgão, que responde um pouco a isso. Agora, a primeira função destes instrumentos é eminentemente litúrgica. Por falar em litúrgica, estamos a ouvir como som de fundo o som do órgão da Sé Catedral. Vamos até lá, vamos falar também com o organista desta Sé, o organista titular desta Sé, David Pachetti. Vamos lá. Olá, David. Posso interromper a sua música? Tudo bem? Boa tarde. Vamos falar um pouco então sobre os projetos que a Sé tem em relação a este órgão. Diga-me uma coisa, concretamente, ou diga-me uma coisa concretamente. O órgão é o rei dos instrumentos? O órgão é o rei dos instrumentos, quer pela sua diversidade, porque, como pode ver, por cada um dos órgãos de tubos, normalmente acumula mais do que um registro, isto é, uma paleta de sons muito diferentes, desde o muito suave até ao muito forte, desde o muito grave até ao muito agudo, mas também pela data da sua invenção, porque foi inventado 300 e tal anos antes de Cristo nascer no Egito. Portanto, é um instrumento muito antigo, acho que pode ser considerado o rei dos instrumentos. Mas há vários tipos de órgão. Há vários tipos de órgão, quer dizer, órgão sem qualquer outra
epíteto, só existe o órgão de tubos, que foi inventado pelo egípcio Ctesíbios, 300 e tal anos antes de Cristo, e depois há órgãos eletrónicos, há teclados eletrónicos que as pessoas erradamente chamam de órgão. Há os órgãos que imitam o som de órgão de tubos, normalmente chama-se órgãos eletrónicos. Uma celebração com a música de um órgão tem outra imponência. Bom, eu acho que sim, senão também não tinha seguido a carreira e o estudo de organista. E, de facto, também, e agora estamos a celebrar os 50 anos do Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II retomou a importância do órgão nas celebrações e diz que é o instrumento preferido da Igreja, juntamente com o canto verdadeiramente litúrgico, que é o canto gregoriano, a polifonia e alguns cantos tradicionais dos países em que se desenrola a liturgia. Há uma linguagem espiritual do órgão? Eu penso que sim. Eu penso que o órgão, como os sinos, também, os sinos das igrejas, têm uma facilidade de transmitir a dimensão divina da existência. Agora, se me pergunta porquê, não sei bem explicar. Agora, o que eu posso dizer é que talvez na Idade Média, em que não havia eletricidade e, portanto, não havia instrumentos eletrónicos, o órgão era o único instrumento que era capaz de dar um som muito forte durante um tempo infinito, porque basta ter um foleiro, ou seja, um enchedor do fole atrás do órgão, mesmo sem eletricidade, para um som poder ser permanente e nunca acabar. Não há outro instrumento que pudesse dar um som assim. Sei que também é diretor artístico da Escola Cantorum aqui de Santarém. Pode-nos falar desse projeto um pouco, em que é que consiste? Sim, a Escola Cantorum de Santarém tem duas vertentes. O principal objetivo é preencher musicalmente a liturgia da Catedral de Santarém e também de igrejas do Centro Histórico. Tem duas vertentes, tem aulas de coro e tem aulas de órgão. Neste momento temos mais de 20 alunos de coro e temos 11 alunos de órgão, o que eu acho que para um primeiro ano de existência é bastante bom, está a ser um sucesso. Os pais estão sensibilizados para isto, visto que estás cá os filhos? Os pais estão muito sensibilizados para isto e parece-me que estão muito satisfeitos com a prestação inicial, porque ainda só tem 4 meses esta escola. Estão muito satisfeitos porque na Escola Cantorum confluem vários aspectos da formação. A formação musical, a dicção, a aprendizagem de línguas, também a parte das épocas históricas. Portanto, os alunos começam a perceber o que é o Renascimento, o que é o Barroco, através da música, para além da parte da formação cristã que está ligada à liturgia, não é? Tem valores seguros já naquele coro? Ou naquela escola? Sim, temos, quer dizer, ao nível do órgão ainda estão todos na iniciação e é uma iniciação que demora bastante tempo e dá muito trabalho. No coro temos algumas vozes muito boas e, sobretudo, a nossa exigência está a fazer com que eles trabalhem muito bem e, portanto, eu acho que vamos acabar este primeiro ano de existência da Escola Cantorum com uma boa prestação musical. Voltando novamente ao órgão, para além deste órgão da Sé, há o órgão de Nossa Senhora da Piedade, sim, que é um pouco diferente deste. Quer-nos explicar um pouco como é que funciona? Sim, o órgão da Igreja da Piedade, que é aqui mesmo em frente à Sé, é um dos 6 órgãos e espero eu que em breve dos 7 órgãos históricos de Santarém, que foi restaurado no ano 2008. É muito diferente deste. Este é um órgão inglês, é um órgão que foi construído já no período romântico, em 1835, por um construtor inglês. E, portanto, é uma sonoridade já romântica, mais redonda, menos límpida, mas muito interessante. O órgão da Igreja da Piedade é um órgão completamente português, construído por um dos melhores construtores do final do século XVIII, que é o António Pérez Fontanas. É uma pérola, mesmo em termos visuais,
basta olhar para as portadas para nos apercebermos disso, da finura da construção, e é um órgão de tipo armário, portanto tem 2 portas que se abrem, é ligeiramente mais pequeno do que este, e o som é um som ainda barroco, ou tardo barroco, é um som claro, é um som que aposta muito nos agudos, é muito diferente, mas é muito interessante. David, muito obrigado pela sua presença e a explicação que nos deu acerca do órgão. O programa Eclésia continua. Dom Manuel Clemente irá falar sobre o Segundo Concílio do Vaticano na rúbrica O Passado, o Presente. E neste tempo que dedicamos à história da Igreja, voltamos a encontrar-nos com Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. E para iniciar hoje, uma nova temática. Uma nova temática dentro daquela que já nos vem interessante, ou seja, da nova evangelização. Mas eu achei interessante nós pegarmos naquela primeira parte da definição que o Papa João Paulo II deu à nova evangelização, nova no ardor, nova nos métodos, nova nas expressões, a primeira parte, o ardor, não é? Porque eu julgo que é o fundamental, ou seja, para a nova evangelização, como para toda a comunicação humana que seja, isto é, sem ardor, sem vontade de comunicar, sem desejo forte de transmitir alguma coisa, não há comunicação, portanto não há evangelização. E ao longo da história encontramos momentos em que a sacerdote evidenciou. E eu que hoje também os encontraremos, não é? Mas vale sempre a pena, neste passado do presente, detectarmos assim, alguns picos em que esse ardor foi mais evidente, em que alguém ficou verdadeiramente convicto e, por isso, incapaz de reter em si aquilo mesmo que o tinha convencido e, portanto, a descoberta de Jesus Cristo se tornou numa urgência de comunicação, porque é isso a evangelização. Ou seja, nós, quando falamos em evangelização, nós estamos a falar de outra coisa senão transmitir um encontro com uma realidade viva, com uma pessoa concreta, que é a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a descoberta dos cristãos e, a partir daí, então, comunicar, transmitir o que é que se aprende de Jesus Cristo e o que é que, a partir de Jesus Cristo, a vida acha de ser. Não é? E, portanto, esta verdade da nova evangelização, que é a verdade da evangelização em qualquer tempo, vai-se verificando de novo em vários momentos de conversão, com vários personagens, e a dificuldade está na escolha. De maneira que eu estou a pensar dedicar estes 8 programas a momentos fortes, pelo menos até ao século XVI, e depois, se Deus nos der vida e saúde, dedicarmos outros tantos a momentos de conversão mais atuais. Não é? Mas antes de chegarmos ao século XX e ao século XXI, vamos assim fazer uma revisão daqueles momentos célebres de conversões que acabaram por determinar cada época da evangelização, cada nova evangelização que em cada tempo acontece. E pensei começar por convertido típico, como começa... Que é exemplo ao longo de toda a história do cristianismo, não é? Que é São Paulo, não é? Porque, enfim, os outros apóstolos e os primeiros seguidores de Jesus Cristo tinham-no visto, não é? Tinham-no visto, andado com ele, como diz São Pedro, nós que andámos com ele e que vimos o que ele fez e agora transmitimos. Não foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo não tinha pertencido ao grupo de Jesus. Enfim, como nós sabemos, porque ele próprio diz, ele tinha sido educado em Jerusalém, na escola do antigo judaísmo, era muito zeloso nessa religião dos seus pais, como ele próprio diz, e quando começou a ouvir falar de Jesus e do que Jesus dizia, aquilo parecia-lhe um transtorno à velha lei, ou àquilo que nós chamamos o Antigo Testamento, e por isso era, enfim, um perseguidor dessa ideia nova e até dos discípulos de Jesus Cristo, como também nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos, em que o seu discípulo Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, também nos transmite o que é que aconteceu com Paulo. Ora bem, portanto, Paulo está na circunstância em que está, digamos assim, um cristão de hoje, do século XXI, que não conheceu diretamente Jesus Cristo, não andou com ele no mundo, mas que descobre que Jesus Cristo é uma realidade presente, viva, e que a partir daí tudo muda de figura, não é? E tudo ganha outra luz. E é precisamente de luz que fala o relato da conversão de São Paulo, ou de Saulo, quando passa a ser Paulo, porque também muda de vida e de propósito, e que eu peço ao Paulo para ler. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Estava a caminho e já próximo de Damasco, quando se viu subitamente envolvido por uma intensa luz vinda do céu,
Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ergue-te, entra na cidade e dir-te-ão o que tens de fazer. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Foi necessário levá-lo pela mão e assim entrou em Damasco, onde passou 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor disse-lhe numa visão: Ananias, respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai à casa de Judas, na rua direita, e pergunta por um homem chamado Saulo de Tarso, que está a orar neste momento. Então Ananias partiu, entrou na dita casa, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, meu irmão, foi o Senhor que me enviou esse Jesus que te apareceu no caminho em que vinhas, para recobrares a vista e ficares cheio do Espírito Santo. Nesse instante, caíram-lhe dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois levantou-se e recebeu o batismo. Depois de ser alimentado, voltaram-lhe as forças e passou alguns dias com os discípulos em Damasco. Começou então, imediatamente, a proclamar nas sinagogas que Jesus era Filho de Deus. É um trecho muito interessante, aliás, muito conhecido, do livro dos Atos dos Apóstolos. Já não sabemos que não é diretamente de São Paulo, porque os Atos dos Apóstolos são escritos por um discípulo seu, por Lucas, mas com certeza que Lucas vazou aí muito daquilo que foi ouvindo Paulo nas suas jornadas apostólicas, concretamente naquelas em que o próprio Lucas também tomou parte. E por isso está aí, digamos, já refletido e quase sistematizado um conjunto de elementos típicos de uma conversão apostólica autêntica, e no caso paradigmática, porque nós podemos ver que em 20 séculos de cristianismo no mundo, nos autênticos convertidos, estes elementos de alguma maneira estão presentes. Então vamos, digamos assim, seriá-los, não é? Em primeiro lugar, Saulo não é um cristão. Há de se chamar Paulo e há de ser cristão, mas não era um cristão. E, como eu dizia atrás, até considerava que o cristianismo, chamemos-lhe assim, como que transtornava, enfim, a religião e o sistema do antigo Israel. E por isso ele era um perseguidor de cristãos. E vai para Damasco, vai de Jerusalém para Damasco, exatamente para prender cristãos, como também se diz. Até que lhe acontece isso que Lucas aí descreve, mas que o próprio Paulo, de algum modo, descreve, ou pelo menos indica, num escrito, esse seu, que é a Carta aos Gálatas, quando ele diz que Deus revelou o seu Filho em si, quer dizer, não apenas a si, Saulo, mas em si. Isto é, nessa estrada, a presença do ressuscitado, a presença de Jesus Cristo, como se pode agora perceber, como que tomou conta dele. E de tal maneira que ele deixou de ver as coisas como as via até aí. Há aqui um momento fortíssimo de conversão, de onde o resto vai sair. E depois, aqui no diálogo agora dos Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ouvir, de São Lucas, segue desta maneira: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que é muito interessante, já nesta consideração que os Atos dos Apóstolos fazem, na reflexão que a partir daí aconteceu, ou seja, que ele, perseguindo os discípulos de Jesus, estava a perseguir o próprio Jesus. Ou seja, ainda e melhor, que o ressuscitado se identifica com aqueles que o seguem. Isto é descobrir muita coisa, não é? Já é um tratado de teologia. E existirá aqui também, lá está, o tal tratado de teologia, claro, que este episódio quer com certeza que a partir desse momento, que o próprio Paulo refere, como eu lembrei na Carta aos Gálatas, agora nos Atos dos Apóstolos, tudo isto desenvolve muito mais, com uma descoberta total de que está o ressuscitado, que o ressuscitado, de certa maneira, de toda a maneira, toma conta da vida daquele Saulo, que por isso também muda de nome e passa a ser Paulo. É um nome que já abre para o mundo romano, não só para o antigo Israel, como Saulo ou Saúl, mas Paulo é um nome latino, portanto, já daquele vasto mundo a que ele depois se vai dedicar como testemunha de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo. E interessante também é o que vem a seguir. Tudo isso é interessante, não é? O que é que eu vou fazer? Entra em Damasco. Houve essa voz do ressuscitado: entra em Damasco. E ele em Damasco vai encontrar quem? Vai encontrar a comunidade cristã. Desse Ananias, concretamente, que era um cristão de Damasco, onde é batizado, que é, enfim, um rito da entrada na vida do ressuscitado, no cristianismo, digamos, e depois começa ele próprio a anunciar aquilo que tinha acontecido com ele. E começa a falar. Pronto, Cristo está vivo, então muda tudo de figura, portanto, tudo tem que ser visto a outra luz. Não é? Quando ele recupera a vista, quer dizer que passa a ver tudo com outra luz. Não é?
E isto, como digo, é o núcleo de qualquer conversão, porque, repito, em qualquer tempo, esta história de Paulo, digamos que se retoma, que se repete. Né? Hoje em dia, estou eu aqui a falar, mas muitos dos nossos telespectadores que já têm contactos com outros cristãos e há mais ou menos tempo os têm, já ouviram histórias deste género, quer dizer, de pessoas que, a partir de certo momento, quer tenham sido educadas na fé cristã, transmitida para as suas famílias, para as suas comunidades, quer mais tarde tenham aderido ao cristianismo, isso aconteceu porque, em algum momento, Jesus Cristo deixou de ser apenas uma referência histórica, como há outras personagens, grandes homens, grandes mulheres de outros tempos, mas passou a ser alguém vivo. E quando essa vida de Jesus Cristo, os seus ensinamentos passam para a vida de uma pessoa e como que tomam conta dela, aí temos uma conversão e temos uma evangelização, porque a pessoa não se cala em relação a isso. E é isso que dá ao evangelizador o tal novo ardor. O tal ardor. Exatamente, que é um ardor novo, porque não é um ardor qualquer, é uma novidade que os cristãos reconhecem como fruto da própria ação de Deus, que nos esclarece e que nos faz ver as coisas a partir de Cristo e à maneira de Jesus Cristo. Isso é que é a evangelização. Porque a evangelização, como nós sabemos, significa uma boa nova que se transmite, e a boa nova é esta. Olha, afinal de contas, alguém venceu a morte e nós também podemos vencê-la se nos unirmos a Ele. E veremos de hoje a 8 dias outros momentos desta evangelização desenvolvida com o tal ardor que agora ao qual se quer voltar. Muito obrigado, Sr. Manuel Clemente. Até de hoje a 8 dias, quando voltarmos com esta rubrica sobre a história da Igreja. Já amanhã, o programa Eclésia está de volta para analisar a liturgia dominical. Desejo bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.